Boa noite, pessoal. Vou começar mais uma live. Acho que eu tô tomando gosto pela coisa, né? Eu gosto pouco de falar, né? Como vocês perceberam na live passada. E quero tentar, né, mesmo começar a fazer isso com mais frequência. Então bem, eu fiz a postagem falando que ia fazer a live, acho que foi ontem, anteontem, não me lembro. E pedi para as pessoas deixarem perguntas lá, né? E algumas perguntas já realmente surgiram. Eu vou começar a pegar então na ordem que elas foram postadas, tá ok? Então, assim, a primeira pergunta foi da Marta Correia e ela perguntou o seguinte: eu sou diabética e como que é nutrição low carb para diabéticos? Cara, a nutrição low carb para diabéticos é literalmente o melhor que está tendo, né? Como a gente fala aqui em Minas. Lembrando sempre que o diabetes, né, seja tipo 1, seja tipo 2, ele é configurado por uma glicemia elevada. Você está com excesso de açúcar no sangue. O porquê que esse açúcar está elevado pode ter motivos distintos. Né? Então, no caso do diabetes tipo 1, o açúcar está elevado porque as células beta do seu pâncreas estão morrendo, né, por algum motivo, e com isso o seu pâncreas não produz insulina, e ao não produzir insulina você não consegue mobilizar a glicose que está na sua circulação. Então, isso é para o caso do diabético tipo 1. No caso do diabético tipo 2, né, o que configura o diabetes tipo 2 é que você tem uma resistência à insulina, né, ou seja, o seu pâncreas produz insulina, mas as suas células não conseguem utilizar essa insulina para colocar a glicose para dentro. Então, a glicose se acumula na corrente sanguínea, né, causando uma série de problemas, né, entre eles obesidade, enrijecimento de parede arterial, né, aumento de inflamação sistêmica. E no caso do diabetes tipo 2 ainda, né, se você se mantiver por um período prolongado de tempo, né, por anos e anos de resistência à insulina, né, o seu pâncreas pode trabalhar mais do que ele suporta, né, a carga dele, e isso pode fazer com que o seu pâncreas entre em algum tipo de falência de células beta também. Aí você vai ser promovido, né, a diabético tipo 2 com dependência de insulina. Tá? Bem, posto esses dois casos, né, o diabético tipo 1, o pâncreas não funciona por algum motivo e ele tem glicemia elevada. O diabético tipo 2, né, tem glicemia elevada porque é altamente resistente à insulina. Tá? Bem, qual que seria a maneira mais lógica de você tratar um problema, né, que sabidamente é uma intolerância ao carboidrato? Tá? O que faz mais sentido, né, vamos pensar por analogia, né, uma pessoa que é celíaca, ela não pode comer glúten. O que se sugere? Que você corte o glúten. Faz todo sentido. Se o glúten te faz mal, corta o glúten. Tá? Se você é intolerante à lactose, né, as pessoas sugerem, a medicina sugere que você corte a lactose. Então você vai deixar de comer laticínios que contenham lactose. No caso do diabetes, a coisa fica meio torta, né? Porque a pessoa tem intolerância ao carboidrato. Né? Esse nome, intolerância ao carboidrato, é um dos nomes pelos quais o diabetes já foi conhecido, né, ao longo dos anos aí. Né? E, estranhamente, né, o que a medicina convencional sugere é que se você tem intolerância ao carboidrato, você corte as gorduras. Né? Então, a gente sabe já, quem já está ligado no mundo paleo low carb, sabe que isso vem de longa data, né, que isso é baseado em estudos da década de 60, né, que não são muito bem comprovados. Quer dizer, na verdade, não vou dizer nem que eles não são bem comprovados, né, eles não são comprovados. Tá? Bem, dito tudo isso, né, o melhor cardápio para uma pessoa que tem diabetes, um cardápio low carb, é exatamente um cardápio low carb. Você comer comidas que tenham um teor de carboidratos baixo. Né? O que está incluído nisso aí? Carne, ovo. Se você não tiver intolerância à lactose, né, laticínios. Tá? Quanto mais fermentado o seu laticínio, melhor, né? Menos açúcar ele vai ter. Queijos mais amarelos vão ser melhores, né? Não é que você não possa comer queijos mais brancos. Folhas sem medida, né? Não tem o teor de açúcar em folhas, é muito baixinho, né? Então você poderia comer à vontade. O que mais? Diversos legumes low carb, né? Tipo abobrinha, brócolis, couve-flor, repolho. O teor de açúcar contido nesses caras é extremamente baixo. Né? Onde que as pessoas do diabético têm que tomar cuidado? Ele tem que tomar cuidado. Se a gente está falando de alimentação paleo, tá? Então, assim, eu já estou supondo que você não come açúcar, por exemplo, que você não come trigo, nem milho, né, nem cevada, nem centeio, nem arroz, que você come poucas leguminosas, né? Você não abusa do feijão, não abusa do amendoim, e por aí vai. Tá? Bem,
Então, isso, se você já está livre do industrializado, né, o que te sobra de perigoso, entre aspas, para um diabético, são frutas e raízes. Né? Por quê? Porque tanto frutas e raízes são muito ricas, ou em sacarose diretamente, né, ou em frutose, né, ou em amido. Né? No caso das raízes, né, o estoque de energia da planta é amido. Né? Então, a raiz da mandioca, por exemplo, tem um montão de amido ali. Então, para um diabético não faz sentido, né, ficar comendo raízes. Né? Bem, de posse desses ingredientes, né, você monta seu cardápio. Então, posso comer, sei lá, abobrinha com ovo, que é uma coisa que eu particularmente adoro. Pode, o teor de carboidrato nisso é virtualmente zero. Eu sou diabético, posso comer caldo de mandioca? Do meu ponto de vista, não faz o menor sentido. Né? Porque se você estiver comendo caldo de mandioca sendo diabético, você está jogando um monte de amido para dentro e esse amido vai virar glicose na sua circulação. Tá? Então, assim, muitas pessoas me pedem cardápios. Primeiramente, tem que ficar claro. Quem pode receitar cardápio é nutricionista. Eu não sou nutricionista. Não ainda, pelo menos. Né? Eu pretendo pegar meu diploma. Mas, independente disso, né, eu não gosto de cardápios. Né? Eu acho o cardápio uma coisa que engessa a pessoa. Né? Eu acredito em você conhecer o que você pode comer e o que você não pode comer, e a partir dali você construir os seus pratos. Então, ao invés de você ter um cardápio pronto, né, você literalmente ir para a cozinha, né, ou inventar alguma coisa com o que você tem à mão, tá? Ou já comprar ingredientes com antecedência, mas sabendo que o que importa no final das contas é o teor de carboidrato nos ingredientes que você usou na sua receita. Né? É tão simples assim, tá bom? Então, Marta, nutrição low carb para diabéticos é nutrição low carb. Né? A resposta direta é essa, tá bom? Mantenha-se dentro do low carb, né? Que você vai muito provavelmente se dar bem. Tá? E só fica atento por os falsos low carbs que estão surgindo hoje em dia. Né? Volta e meia você vê aí muitas páginas, muitos blogs e muitos perfis do Instagram. Você entra lá, o cara, low carb. Você vai lá ver, o cara te dá uma receita com aveia. Pô, velho, aveia não é low carb, nem aqui nem na China. Né? Então, assim, cuidado. Né? O papel aceita tudo e a internet aceita mais do que papel. Tá bom? Bem, vamos lá. Mais uma. A Maria Flor perguntou como ficaria um low carb para mulheres na menopausa. Eu estava dando uma pesquisada sobre isso, e bem, o que caracteriza a menopausa, né, bem, a partir de uma determinada idade, né, quando o período reprodutivo das mulheres está chegando ao fim, né, o que acontece é que começa a haver uma mudança no perfil hormonal. Né, diversos hormônios deixam de ser produzidos, né, e ao mesmo tempo em que alguns outros hormônios podem ficar um pouco descontrolados por algum tempo ou até mesmo para sempre, né, infelizmente. E bem, o que isso implica? Na prática, o perfil de acúmulo de gordura, né, de uma mulher quando entra na menopausa, ele muda. Né? A gente costuma falar que os homens tendem a ter um corpo de maçã, né? Então o homem quando engorda, ele costuma engordar na barriga, e as mulheres costumam ter um corpo de pera. Né? Então quando a mulher engorda, geralmente ela engorda quadril, né, culote e tudo mais. Quando a mulher entra na menopausa, a mudança do perfil hormonal meio que desvia o padrão de gordura feminino para um padrão de gordura masculino. Então as mulheres começam a ganhar gordura visceral, né, gordura na barriga, né, deixa de ter corpo de pera para ter corpo de maçã. Né? E, bem, o que a literatura fala? Né? O acúmulo de gordura na região do quadril, né, culotes e quadril, ele está muito menos associado com risco de saúde do que a gordura visceral. Tá? Então, na prática, as mulheres começam, depois da menopausa, tendem a ter mais acúmulo de gordura na barriga, e por conta disso o risco delas de se expor a condições de saúde, o risco aumenta. Tá? Bem, como tratar isso? Literalmente, né, uma dieta low carb vai ajudar com isso. Né? Por quê? Bem, deixa eu tirar uma coisa da tela aqui. Tá? Vamos lá. A dieta low carb ela vai ajudar com isso, porque literalmente, né, ao fornecer menos carboidrato para o seu corpo, né, a tendência é que você acumule menos gordura, por todos os motivos que a gente já sabe, né, mas que não custa repetir. Né. Até eu fiz uma postagem hoje, né, eu traduzi um artigo bacana lá do David Ludwig,
Para quem não sabe, né, o Ludwig é um dos papas do assunto, aí, é um dos caras que tem brigado contra a indústria alimentícia e contra o establishment, né, da medicina convencional, defendendo o que a gente conhece como a hipótese, o modelo, né, a hipótese ou modelo do carboidrato e insulina na obesidade. Né. Só fazendo uma recapitulação, então, né, essa hipótese ela foi proposta pelo Gary Taubes, né, que é um repórter investigativo que revolucionou o mundo da nutrição aí, metade dos anos 2000 mais ou menos. E o que a hipótese do Taubes fala, e é o que acho que praticamente todo mundo que está aqui já deve ter ouvido, né? Quando você come carboidrato demais, você dispara a insulina demais, e a insulina, como uma das funções dela é regular o metabolismo energético do corpo, ela vai fazer com que você acumule gordura. Tá? Então, assim, depois que o Taubes falou, ele deu lá as evidências dele, isso foi muito sedimentado na comunidade low carb por vários anos, até 2016, quando Kevin Hall, que é um outro médico também muito bacana, muito sério, o Hall ele fez um estudo muito bem feito também, né? E ele viu que nos achados dele, apesar de que low carb funciona, o mecanismo que o Gary Taubes tinha proposto parecia não ser bem aquele. Tá? Então, assim, em hipótese alguma, né, de maneira alguma, o que o Hall fez foi falsear a hipótese do Taubes. Né? Mas ele falseou algumas dos argumentos. Tá? E, bem, isso foi em 2016, né? E na época, muita gente se bateu com isso, e o Ludwig foi um desses caras. Né? Assim, eu lendo esse artigo hoje, eu achei muito bacana. Né? O Ludwig, o que ele fez foi muito bonito do ponto de vista da ciência, que ao invés de ficar brigando pessoalmente contra o Hall, né, ele fez o que um cientista que se preza deveria fazer. Ele foi lá e fez o estudo dele, que é um estudo muito bem feito também. Tá? E ele mostrou que, ainda que a hipótese do Taubes não esteja completa, ela tá a direção está certa. Tá? Então, assim, eu tinha parado de citar o Taubes, né, em vista de evidências, que eram as evidências que eu tinha do Hall, né, evidências fortes, então eu prezo por isso também, então eu tinha parado de citar o Taubes, e eu hoje, tendo lido lá o estudo do Ludwig, eu estou voltando a citar o Taubes. Tá? Então, ainda que a gente não saiba inteiramente como o low carb funciona, né, não está claro ainda, low carb funciona. Tá bom? Então, low carb funciona. Eu estou vendo aí que a Maria Flor acabou de entrar, eu estou respondendo exatamente a sua pergunta, Maria Flor. Isso, uma dieta para mulheres na menopausa é uma dieta low carb. Uma dieta low carb para mulheres menopáusicas é uma dieta low carb. Assim como na pergunta anterior, né, uma dieta low carb para diabéticos é uma dieta low carb. Tá? O simples fato de você fazer um controle voluntário de carboidratos, né, ele tende a reduzir a sua resistência à insulina. Tá, okay? E isso vai te induzir a perder peso. Quais mecanismos? A gente não tem certeza ainda, tá? Mas funciona. Okay? Bem, o que mais que você pode fazer? Né? Sabe-se, por exemplo, que em mulheres durante a menopausa e no pós-menopausa, né, a resistência delas ao exercício físico, né, ela tende a diminuir. E quando eu falo resistência, é literalmente a capacidade de exercício, né, a quantidade de exercício que você consegue desempenhar. Tá? Então, assim, é importante você manter um treino focado, ok? E ao mesmo tempo consumir alimentos que coincidentemente são low carb, né, que vão repor uma série de nutrientes, né, que a idade te faz processar de maneira menos eficaz, né, literalmente ou especificamente proteínas, por exemplo. Né? Tem alguns estudos que mostram que a utilização de proteínas por mulheres depois da menopausa ela tende a piorar. Então faz sentido que você aumente um pouco, né, o volume de proteínas ingerido. Tá? Se você quiser caminhar para uma dieta carnívora e te fizer bem, beleza. Né? Dieta carnívora, ó, como é que fala o coraçãozinho? Dieta carnívora, coraçãozinho. Tá? Principalmente para quem gosta e para quem se dá bem. Né? Como todo mundo que quer dizer, todo mundo que assistiu a live passada. Né? Eu gosto muito de dieta carnívora, mas eu não me dou muito bem com ela. Né? Acho que eu preciso de um pouco mais de fibra. Meu intestino não gosta de comer só carne. Tá? Mas, voltando ao ponto, então. Então, assim, melhora do aporte proteico para mulheres na menopausa é uma boa. Melhora, ou pelo menos mais foco
no exercício físico, para você conseguir manter ou ganhar massa muscular, que vai ser muito importante, né? Porque o desequilíbrio hormonal, ele vai, ou pelo menos ele tem ligações, né, com a perda de massa óssea, né? Isso é sabido. E, bem, a osteoporose é um problema grave, à medida que a gente avança na idade, né? Então, e ao mesmo tempo sabe também, né, que o exercício de resistência, né, o exercício de força, o exercício resistido, né, musculação especificamente, né, é um santo remédio, né, para construir massa muscular e massa óssea. Tá? Eu vi até uns estudos, acho que foi feito na Austrália, com umas senhoras já de idade bem avançada, né, 80, mais de 80 anos. Né, e os caras estavam reportando isso, o quanto de massa magra essas mulheres conseguem reter ou ganhar, mesmo em idade avançada, já há muito tempo passado da menopausa. Né? Então é importante. Outra coisa importante é você se atentar para aqueles 3 S's, né, que o Mark Sisson fala desde sempre. Né? O primeiro S é de sunlight, né? Tomar luz solar. Né? A luz do sol é fundamental para a nossa saúde por vários motivos. Ela vai regular seu ciclo circadiano, ela vai melhorar o seu sono, literalmente, e melhorando o seu sono vai ter impacto sobre o seu estresse, né, que vai te ajudar a perder gordura e reter massa magra ou ganhar massa magra. Né? Então, tome sol. Vou tomar sol, vou me besuntar de protetor solar. Cara, por mais que o Pedro Bial mande todo mundo passar protetor solar, né, infelizmente o que a estatística mostra é que quanto mais se usa protetor solar, mais a incidência de câncer de pele. Isso é uma observação, tá? É observacional. Então não tome isso como regra, como verdade absoluta, não. O que você percebe é, quanto mais se usa protetor solar, mais câncer de pele as pessoas tendem a ter. Protetor solar causa câncer de pele? Não estou falando isso. Não estou falando isso, não é isso. Tá? Mas a incidência da luz solar na nossa pele é fundamental para uma série de coisas. Entre elas, a formação de vitamina D. Sem luz solar, você pode até ingerir vitamina D, mas a vitamina D sintetizada na sua pele pela ação solar é muito mais biodisponível, muito mais eficaz do que a vitamina D que você compra na farmácia. Tá? Então, não deixe de tomar luz solar. Vai fazer bem para o seu corpo como um todo. O segundo S, que o Mark Sisson fala sempre, é sobre o estresse. O estresse, eu já falei agora, né? Por exemplo, a luz solar ajuda a reduzir o seu estresse. Só fazendo uma recapitulação pré-histórica, em tempos ancestrais aí, a gente sofria de estresse agudo. Estava eu andando no mato, eu não, né? Meu ancestral barbudo, cabeludo. Estava o meu ancestral cabeludo, barbudo andando no mato e de repente pulou um urso na frente dele. É um estresse assim, fenomenal. As adrenais do cara vão jorrar adrenalina para ele sair correndo. Conseguiu fugir? Beleza, tá vivo. Não conseguiu fugir? Infelizmente virou comida de urso. Tá? Mas suponhamos que o cara conseguiu fugir, né? Ou a mulher conseguiu fugir. Ele teve um estresse absurdo que durou poucos segundos. Né? Isso faz bem para o nosso organismo. Tá? É chamado estresse agudo. O que mata a gente, né? Uma das coisas que mata a gente é o estresse crônico. Tá? Porque hoje, quando você fica preso dentro de um carro horas no trânsito, né? Você está sob estresse, você está produzindo adrenalina, né? Mas ele não é um estresse que dura 30 segundos, 1 minuto. Ele é um estresse que dura 2 horas, 3 horas. E esse cara desencadeia o caos, né, dentro do seu organismo. Ele aumenta o ganho de gordura, ele aumenta a perda de massa magra, ele aumenta a inflamação sistêmica, aumenta a sua pressão arterial. Tudo de ruim que você conseguir imaginar. Né? Eu só não vou falar que o estresse bate no seu cachorro e fura o pneu do seu carro, porque é demais. Né? Mas tudo que você conseguir imaginar de ruim dentro do seu corpo, o estresse crônico é capaz de fazer. Então, uma dica é: cuide do seu estresse crônico. Mas como que eu faço isso? Não tem jeito, eu não consigo deixar de pegar trânsito todo dia. Cara, você tem que fazer, literalmente, como a gente fala em Minas, comer pelas beiradas. Né? Você tem que fazer o que é possível fazer. Né? O impossível, não tem jeito. Mas, por exemplo, para você melhorar esse estresse, que tal um pouquinho de meditação? Que tal um pouquinho de música? Fazer música. Se você relaxar ouvindo, beleza. Mas se você relaxar fazendo, eu acho que é melhor. Tocar algum instrumento musical. Ou cantar, ou dançar, né? Ou estar perto de pessoas queridas. Ou sempre que você puder, você ir para o mato, ou para a cachoeira, ou para a praia. Né? Porque por mais que possa parecer baboseira de hippie que gosta de abraçar a árvore, não é.
né? Nós evoluímos no ambiente natural, né? Cheio de árvore, cheio de pedra, cheio de planta, cheio de bicho, né? E o nosso corpo, ele pede isso. Tem até uma palavra para isso, que no momento me fugiu a memória, mas que é alguma coisa filia. Né? É a necessidade que os seres humanos têm de estar no ambiente natural. Porque hoje, se a gente vive na cidade, você fica dentro de 4 paredes o dia inteiro, com ar-condicionado muitas vezes, com luz artificial, você não vê sol, mal você vê gente, né? Árvore, então, esquece. Areia, terra, esquece. Então, assim, tente aproveitar os momentos que você puder, tá? Para sair, né? Sair da selva de pedra, né? E ir para a selva de verdade. Tá bom? Então, beleza. Esse é o segundo S. Então, primeiro S, sono. Foi sono que eu falei? Não, desculpa, foi luz solar. O segundo S, estresse. O terceiro S é que é o sono. Né? Sono é uma coisa que a gente não dá muito valor, né? E é um grande, grande erro. Né? Se você não dorme direito, né? E os seres humanos medianos esperam que a gente durma 8 horas por dia, né? Ou por noite. Eu acho que hoje em dia não é todo mundo mais que consegue fazer isso, porque você tem filho pequeno, como é o caso, eu tenho filho pequeno, essa noite eu dormi super mal, porque ele dormiu mal, eu dormi mal junto. Mas, quem tem criança em casa, pessoas que trabalham de turno, você está perdendo a hora que o seu organismo mais precisa de dormir. Né? O que mais? O uso de luz artificial. Né? A gente está o tempo inteiro hoje em dia na frente de uma telinha, seja de celular, seja do computador. Né? E bem, a luz emitida por esse tipo de tela, ele tem uma frequência luminosa muito diferente da luz natural, da luz do sol. Esse tipo de coisa interfere com o seu sono. Tá? E, como eu falei, se você dormir mal, você vai colocar mais um estresse crônico, né, em cima do seu corpo já tão sofrido. Tá? Então, beleza. Fazendo apanhado de tudo isso. Mulheres na menopausa. Low carb pode ajudar muito. Muito. Tá? O que mais? Exercício físico focado, principalmente exercício resistido, tá? Musculação. Não é que não possa fazer aeróbico e tudo mais, mas musculação. Tomar sol sempre que possível, sem protetor solar de preferência. Não é para ficar torrando no sol, não. É 15 minutinhos de sol forte. Né? Se você tiver uma pele mais clara, você pode ir ajustando esse tempo para não se queimar também. Não é para se queimar, tá, gente? Sono bem dormido. Ainda, o que pode ser bom? O uso de antioxidantes, né, tipo zinco, né, vitamina C, são antioxidantes muito bons. Né, suplementações desse tipo podem te ajudar muito. Tá bom? Que mais? Eu acho que isso, para a questão da menopausa. Né? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Essa aqui é boa. A Graziella perguntou: como manter low carb durante as festas de fim de ano? Rapaz, festa de fim de ano é maravilha, né? Você vai na festa da família, tá todo mundo assim, tuchando de rabanada, panetone e tudo mais que você imaginar, né? Que seja lotado de carros. Cara, não tem muito o que fazer, né? Assim, você vai estar exposto à tentação. Tá? O que eu posso sugerir? Algumas estratégias que eu já usei. Né? A estratégia mais antissocial de todas é você comer em casa e chegar na festa de barriga cheia. Né? Todo mundo vai te olhar com cara feia, você vai ser o chato da família, mas funciona. Tá? Outra possibilidade é você exercitar a sua falta de educação. Né? Que você vai na festa e a tia fala: come minha rabanada. Você fala: não, vou comer só o peru. Aí outro cara fala: ai, come a minha farofa de abacaxi com passa. Você fala: não, vou comer só o peru. Ai, o panetone da vovó fala: não, vou comer só o peru. Né? É chato. Né? Mas a pressão social, a gente sofre muito por isso, né? O efeito manada é um negócio complicado mesmo, né? Quando eu comecei a praticar low carb, né, no meu local de trabalho, as pessoas faziam questão de vir na minha cara com a pizza fumegando, soprar fumacinha para ficar me tentando, né? Depois de um tempo elas perceberam que eu não ia desistir, né? Que eu não ia atacar aquela pizza. Né? E mais para frente, quando viram o meu resultado, muitos acabaram se rendendo ao low carb também. Né? Mas você precisa literalmente se munir de opções. Né? Então, quando estava todo mundo comendo pizza, né? Na época eu não fazia jejum intermitente, né? não conhecia a técnica ainda, todo mundo comia pizza e eu comia torresmo. Levava meu torresminho pronto ou levava o torresmo e fritava no micro-ondas que a gente tinha no trabalho. Né? Funciona. Né? Você pode tentar fazer escolhas melhores. Eu não vou tomar cerveja, vou tomar vinho.
eu não vou tomar nada de alcoólico, eu vou tomar água com gás. Eu vou tomar kombucha, né? Eu estou viciado em kombucha agora. Tudo isso funciona, tá? Tudo isso funciona. Assim, eu acho que assim, só depende muito do qual que é o seu objetivo. Tá? E outra ainda, você não vai morrer se você se empanturrar de doces e de trigo e de todas as porcariadas entre o Ano Novo e o Natal. Desculpa, entre o Natal e o Ano Novo. Né? Não é esse o problema, a gente sabe disso. Né? O que detona mesmo é o que acontece entre o Ano Novo e o Natal do ano seguinte. Tá? Então, se você está vendo, eu estou sofrendo porque eu não vou comer o panetone da vovó. Cara, come o panetone da vovó. Né? Se você não consegue ser mal educado, como eu consigo, e você não está afim de ficar sofrendo também, se você gosta disso e ficar sem ele tá sendo um sofrimento, caramba, come. Né? Agora, se você quer um caminho mais legal, né, eu não me canso de citar o Teco Mendes. Né? O Teco é fenomenal nesse ponto. Ele vira e fala, olha, o segredo não é parar de comer o que você gosta, é deixar de gostar do que faz mal. É uma mudança de paradigma. Quando isso entrar no seu coração, você vai entender, o mundo muda. O mundo muda de figura, tá bom? Então é isso, Grazela, o que eu tenho para você é isso hoje. Né? Infelizmente não tem mágica. Você pode ou comer, né, sem culpa, né? Ou você pode não comer nada. Tá? Ou então você pode comer culpado também. Né? Mas eu acho que comer com culpa é muito ruim. Tá? Acho que assim, se você está disposto nesse finalzinho de ano, vou chutar o balde mesmo e depois eu volto, se você consegue fazer isso, cara, você está te doendo, chuta e vai. Né? Agora, você tem que ser franca consigo mesmo. Né? Eu falo isso sempre com meus alunos de coaching, né? Que eu divido os meus alunos entre dois grupos. Né? O grupo 1, aluno tipo 1, é a pessoa que se escorregar, lascou. Ela saiu da dieta, para voltar é um parto. Né? Vai comer tudo que pode e que não pode. Esse é o meu caso. Né? Eu percebi isso muito cedo. Né? Quando eu como uma coisa que está fora da dieta, eu tendo a comer aquilo um monte e é difícil eu voltar para a dieta. Então eu não como. Tá? Mas eu tenho alunos que eu chamo de tipo 2, que é o contrário. O aluno tipo 2 se ele não jacar, se ele não escorregar um pouquinho de vez em quando, nem que seja uma vez por mês, 2 vezes por mês, aí é que ele explode. Mas essas pessoas, elas têm uma característica muito interessante, que ela consegue encher a cara de chocolate ao leite no sábado e no domingo ela já voltou para a dieta. Né? Então, você tem que deitar com a cabeça no seu travesseiro e falar, eu sou capaz de fazer isso? Né? De sair da dieta absurdamente num dia e voltar no outro. Se você consegue fazer isso de verdade, velho, sai e depois você volta. Agora, se você não consegue, meu amiguinho, né? Não vai não, porque o caminho é duro. Por mais que que o açúcar não seja considerado uma droga, né, uma droga de abuso, né, na prática ele é. Quem é viciado em açúcar é análogo a quem está viciado em álcool. O alcoólatra não tem uma dosezinha, não tem eu vou tomar um pouquinho, só um copinho, só uma garrafinha. A gente sabe disso, não tem medida. Tá? Bem, as perguntas que estavam anotadas aqui no post, elas fecharam. Eu vi algumas perguntas rolando aqui, eu vou ver se eu me lembro de todas, tá? Se eu me esquecer, vocês me recordem. Uma pessoa perguntou sobre se água de coco tem limite para ser consumida. Cara, depende literalmente do quão baixo em carboidratos você quer, né, a sua dieta. Lembrando que a água de coco, ela tem bastante carboidrato. Né? Algumas pessoas comparam água de coco com Coca-Cola. E para mim não faz o menor sentido a comparação, tá? Em termos de um é uma coisa que nasceu na planta bonitinha e o outro é um veneno vindo de outra dimensão. É mais ou menos isso. Mas em termos de açúcar, né, acho que não são tão diferentes assim não, tá? Então, se você vai tomar água de coco, tenha consciência disso. É natural, nasceu no coqueiro, na praia ensolarada, blá, 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 mas ela tem um bocadinho de açúcar ali. Se você quer ficar no very low carb, maneira muito na água de coco. Se você não liga para isso, cara, toma feliz. Quem tem acompanhado as minhas postagens aí já viu que todo dia que eu vou ao supermercado, que eu vou comprar coco, eu vou lá, eu furo o coco para ver se a água está ardida, né, se o coco está fermentando. Eu bebo a água do coco inteira ali no supermercado mesmo. Né? Então, assim, nunca fez a menor diferença na minha dieta. Mas eu também não tomo água de coco o dia inteiro. Tá bom? Outra pessoa fez uma pergunta sobre limão, mas realmente me passou batido aqui. Eu não entendi exatamente o que era. Eu vou tentar chutar o que eu acho que era. Tá?
o tal do limão em jejum. O limão em jejum, as pessoas adoram falar que limão em jejum emagrece, que limão na água morna também faz emagrecer. Uma coisa tem que ficar muito clara: nenhum alimento te faz emagrecer. O que te faz emagrecer é o conteúdo da sua dieta. No final das contas, é a quantidade de calorias que você comeu, tá? E a qualidade dessas calorias também. Então, assim, só relembrando, a postura de as calorias não importam, elas importam sim. Tá? Eu já fui nos que defendia isso, né? E já tive alguns estudos muito bons esfregados na minha cara. Calorias importam sim. O que não faz muito sentido para o praticante mediano de dieta é ficar querendo contar caloria. Porque você controlar as calorias conscientemente dá trabalho, é chato, e a menos que você tenha uma motivação muito forte para fazer isso, como por exemplo um fisiculturista em competição, o cara tem uma motivação muito forte, então ele conta as calorias dele bonitinho. Se você não tem motivação muito forte para contar calorias, a probabilidade maior é que você falhe, tá bom? Então, só pegando gancho, eu vejo por aí, já vi várias vezes uns prints rolando, tal comida tem calorias negativas. Você gasta mais caloria para digerir do que ela tinha. Isso é loucura, meu amigo. Esquece, tá bom? Não existe alimento com caloria negativa. Que mais? Eu tinha visto outra pergunta rolando aqui. Será que eu consigo voltar nessa listinha aqui? Deixa eu ver. Consigo. Que legal. Vivendo e aprendendo, viu, galera? Eu sou novato no Instagram aqui, peraí. Cadê? A pergunta do limão era isso mesmo, era limão em jejum. Foi a pergunta do Caio. Caio, limão em jejum é gostoso. Ponto. Não vai te fazer emagrecer, não vai quebrar o seu jejum, não vai te dar superpoderes também não. Tá? Não existe chá, não existe suco, não existe raiz mágica, não existe nada que te faça emagrecer se a sua dieta como um todo não for boa. A Jaque Lopes perguntou: quando se tem 41 anos, por que é mais difícil emagrecer? Jaque, a sua pergunta, eu acho que você está fazendo ela por experiência própria, provavelmente. Tá? O que eu vou te dizer é o seguinte: não é mais difícil emagrecer, pelo menos não em termos genéricos. Tá? O que acontece? Cada um de nós tem um perfil, um perfil que ele é genético, do seu set point, que é qual que é o peso que o seu corpo quer ter. Esse set point ele pode mudar ao longo da vida? Com certeza. Com certeza. Principalmente se você faz exercício físico, exercício de musculação, se você ganha massa magra, seu set point ele vai tender a aumentar. Mas se você esteve acima do peso, em termos de obesidade mesmo, se você tem sobrepeso ou obesidade, quanto mais tempo você mantém esse sobrepeso, mais difícil é você voltar para o seu peso normal depois. Tá? Isso é fato. Tá bom? Bem, independente disso, tem pessoas que deram sorte na loteria da genética. Eu me considero uma dessas, inclusive. Quando eu decidi praticar paleo low carb lá em 2013, eu pesava 15, 16 quilos a mais do que eu tenho hoje. Para mim foi muito fácil, relativamente, perder esse peso. Por quê? Eu simplesmente mexi na minha dieta, e comecei a perder peso automaticamente. Tá? Então, se eu não me engano, na primeira semana eu perdi 2 quilos. No primeiro mês eu perdi acho que 8 quilos. Não, nos primeiros 2 meses, foi isso. 2 quilos em uma semana, 8 quilos em 2 meses, 16 quilos em 6 meses. Então minha taxa de perda ela foi caindo, eu fui emagrecendo cada vez menos, mas para mim não foi muito fácil, eu simplesmente mexi na dieta. Eu já tive aluno que o cara mexeu na dieta e não emagreceu praticamente nada. Nada. E ele ficava muitas vezes se martirizando porque estava fazendo errado. Eu falava, cara, você não está fazendo errado. A menos que ele estivesse mentindo para mim, que eu duvido. A relação que a gente tinha era muito boa. Ele falava, cara, eu comi isso, e o peso não desce. O que está acontecendo de errado? Assim, na prática, foi como eu falei antes, a gente não sabe como o low carb funciona exatamente. A gente tem uma direção geral. Tá? O low carb é a melhor intervenção que existe para perder peso, mas ela não atende todo mundo e ela não é mágica. Tá? Então, assim, no passado eu já pensei desse jeito. Eu achava que bastava você fazer low carb e que o seu peso ia desaparecer. E não é assim. Infelizmente não é assim. Seria muito bom se fosse.
né? Eu tenho amigos médicos, né? E um deles falou, cara, eu já trabalho com obesidade há mais de 20 anos, sendo que desses 20 aí, 5 são só com low carb. Tá? E eu já vi muita gente que o cara faz low carb direitinho e não perde peso. Né? O que fazer num caso desse? Cada caso é um caso. Você pode ter muitas abordagens diferentes aí. Tá? Então, assim, voltando à sua pergunta, a marca dos 41 anos ela não é exata, fixa, não está fixa no tempo. Né? Pode ser difícil perder peso em qualquer idade. Né? Vai depender da sua conformação genética, vai depender do quanto você investiu ou investe na dieta regrada. Tá? No seu caso, sendo mulher, vai depender de se você já está entrando na menopausa ou não. Eu já tive alunas que tomavam anticoncepcional e não perdia peso de jeito nenhum. A gente foi testando, porque ela não queria deixar de tomar anticoncepcional, por motivos particulares dela. A gente foi testando diversos anticoncepcionais ao longo de 1 ano e meio quase, até ela achar um anticoncepcional que tinha o efeito que ela queria, que era ser anticoncepcional mesmo, e permitia a perda de peso. Porque vários que ela testava não perdia nada. Nada, nada, nada. E assim, essa relação de anticoncepcional e a dificuldade de perder peso é sabida de longo tempo. Tá? Muitas mulheres que tomam anticoncepcional simplesmente não conseguem emagrecer nem por decreto. Tá? É para parar de tomar anticoncepcional? Não estou falando isso. Você tem que conversar com a sua endócrino, tentar uma estratégia, procure um endócrino que acredita em low carb, né, que conhece o conceito, tá? E vai trabalhando isso aí. Você tem que mexer no time, literalmente. Se o seu time não está ganhando, né, você tem que mexer nele. Né? Quando ele já está ganhando, é o que o ditado fala, né? O time que está ganhando você não mexe. Mas se não, cara, tem que fazer intervenções. Tá bom? Então, assim, não acha que é por causa da sua idade ou só por causa da sua idade. Pode ter um monte de coisa. Perceba o seguinte, você emagrecia com facilidade antes dos 41? Teve um marco? Aconteceu alguma coisa diferente nos seus 41? Né? Como é que está a sua dieta hoje? Como é que está o seu nível de atividade física hoje? Como é que está o seu estresse? Como é que está o seu sono? Como é que está o seu nível de exposição à luz solar e à natureza? Né? De novo, não é coisa de hippie abraçador de árvore não, galera. Tem estudos interessantes, bem feitos, né, que falam que o contato com a natureza ajuda na nossa saúde. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta perdida aqui. Um monte de gente. Galera, eu acho que eu esgotei as perguntas que estavam aqui. Então, por favor, mandem perguntas novas. Tá? A gente tem um tempo ainda, deixa eu ver que horas são. Agora são 7h35, temos mais 25 minutos de conversa ainda. Vamos lá. Estou aberto para responder perguntas. É só mandar. Tá parecendo aquele filme do Ferris Bueller. O professor falava, alguém. Vamos lá, Nando. Estresse crônico. Cara, o estresse crônico é o que a gente mais tem hoje em dia. Né? Eu estava comentando antes, né? Você tem um patrão que te enche o raio do saco o dia inteiro. Depois você pega um trânsito, seja no carro ou seja no ônibus. Aí você tem um monte de conta para pagar. Você não sabe se o seu dinheiro vai chegar no final do mês. Tudo isso causa disparos hormonais, de cortisol principalmente, para os quais o nosso corpo não foi projetado. Né? A gente foi projetado assim, vou fugir do urso, como eu falei antes, né? Vou matar aquele meu inimigo, preciso achar água. É isso, é um estresse agudo. Né? Quando o estresse crônico chega, o seu organismo não sabe lidar com ele. Né? A gente não foi pronto para isso. Tá? Então, e como a gente se mantém imerso nele, né, na selva de pedra, o tempo todo, é mais um ingrediente da receita para o desastre. Tá bom? Então, assim, procure atividades que consigam, pelo menos, minimizar, né, o impacto disso. Né? Coma comida de verdade, obviamente. Se você precisar suplementar antioxidante, suplemente. Né? Nesse caso, eu gosto muito, 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 né, de zinco e vitamina C. A vitamina C é moleza. Né? Zinco
nem tanto, né? Não é todo mundo que consegue comer alimentos ricos em zinco o tempo inteiro. Mas você acha vários aí, né? Para quem mora na beira-mar, moleza, né? Frutos do mar. Tem outra coisa, uma dica boa que o Mark Sisson fala também sobre o chocolate amargo, né? Alguns compostos, alguns polifenóis do chocolate amargo que ajudam um bocadinho no estresse também. De novo, né? Não é para comer 1 quilo de chocolate amargo todo dia, né? Não é isso, mas um pouquinho de vez em quando vai bem. Vamos lá. Grande Maurício, o Maurício me chamou pelo nome de capoeira, velho. Mestre Mal. Teimosia, você faz PLFG mais treino todo dia? Cara, tava fazendo, mas agora o meu joelho arruinou-se, né? Meu joelho tá podre, eu tô colocando gelo nele todo dia. Então, assim, a dieta continua regrada. Tá? Eu projetei uma dieta que, teoricamente, deveria me dar meio quilo de ganho de massa por semana, tá? Para cumprir meu objetivo, que é chegar no final de 2020 pesando 75 quilos, com 10% de gordura, né? E aí vem de novo, né? A teoria das calorias não é tão bonita quanto a gente pensa. Eu sei que se eu comer mais calorias do que eu gasto, eu vou ganhar massa. Eu sei que se eu comer essas calorias e malhar, eu vou ganhar massa muscular, ao invés de gordura, né? Mas a conta, a matemática, ela está longe de ser exata. Então, por que eu estou falando isso? Né? Eu comecei a fazer essa dieta hipercalórica eu fui até agosto. Então tem setembro, outubro, já estamos no final de novembro. Então, olha só, em 3 meses, ou seja, em 12 semanas, eu ganhei 4 quilos. Isso, 4 quilos. Quando o esperado era que eu tivesse ganhado, foram 6 semanas, meio quilo por semana. Então, tá fazendo a conta certo? Então foram 12 semanas. Isso, eu deveria ter ganhado 6 quilos, eu ganhei só 4 quilos. Tá mostrando que a teoria das calorias, de duas uma, né? A teoria das calorias a gente não compreende ela direito, né? Ou então simplesmente as fórmulas de gasto calórico que eu estou aplicando em mim mesmo, elas estão subestimando o que eu preciso. A questão toda é que eu já estou comendo 2.500 calorias por dia. Não cabe mais, porque como eu só faço uma refeição por dia, né, não cabe mais a comida na minha barriga. E eu não gostaria de fazer mais de uma refeição por dia. Mas talvez eu tenha que rever esse protocolo, né? Porque, de novo, como eu acabei de falar antes, né, o time que não está ganhando, você mexe. Então, se eu não estou conseguindo ter o ganho de peso que eu queria, né, talvez eu dê o passo atrás, ao invés de fazer uma refeição por dia, eu passe a fazer 2, por exemplo, né? Aplicar o protocolo Lean Gain mesmo. Né? Eu faço um almoço e um jantar com metade das calorias, aí dá para eu comer, sei lá, se eu comer 1.800 calorias por refeição, vai totalizar aí 3.600 calorias por dia. Né? Quem sabe eu não consigo ganhar peso. Né? Só que eu tenho outro complicador, que é o fato das minhas articulações serem meio bichadas. Né? Quem acompanha aí já viu. Então, se eu comer caloria demais, eu não vou conseguir treinar o suficiente para fazer isso virar músculo. Então, se eu comer demais, eu vou ganhar gordura fatalmente. Eu percebi já que aí nessas últimas 12 semanas, minha barriga já cresceu. Eu devo ter ganhado uns 3 centímetros de barriga. Então, assim, daqui a pouco, acho que vou esperar talvez passar as festas de fim de ano e aí fazer um cut de novo. Entrar em dieta mais regrada para perder gordura mantendo o músculo e segue o barco. E aí, em relação ao treino, eu estava treinando todo dia. Braço num dia, perna no outro. Agora, como eu bichei o joelho, eu estou fazendo treino de braço dia sim, dia não. Né? E nos dias de perna, eu estou fazendo só fisioterapia. Né? Amarra o pezinho no joelho, na canela, fica lá levantando, estica a borrachinha, coloca gelo, coloca a máquina de dar choque, né? Tensa, e por aí vai. Tá bom? Saudações. Você tá morando fora do Brasil, né, velhão? Como é que tá a capoeira por aí? Depois você manda um e-mail lá. Então, querendo saber como é que estão as rodas aí fora. Vamos lá. A Lu Macedo pediu para falar um pouco sobre resistência insulínica. Lu, é o seguinte. Resistência insulínica é a dificuldade que o seu corpo tem de utilizar a glicose que está em circulação no seu sangue. Tá? Os seus músculos precisam com muitas aspas, tá? Eles podem usar a glicose para desempenhar atividade. O músculo, para se mover, precisa de energia. A energia pode vir tanto da glicose quanto das cetonas, né? Ou dos ácidos graxos livres também. Tudo isso o seu músculo consegue processar. Tá? No caso da resistência à insulina, uma deficiência que as suas células têm, né, de ativar os transportadores de glicose. Porque o que acontece? Quando
tem glicose em circulação, a insulina ela vai bater na porta dessa célula e fala, manda um táxi aí. A sua célula vai despachar, cada uma das suas células, né? Vai despachar o que a gente chama de um GLUT, um transportador de glicose. Esse GLUT ele vai até a parede da célula, pelo lado de dentro, a glicose vem do lado de fora, o GLUT abre a portinha, a glicose entra e ele transporta para ser queimada dentro da célula, para gerar energia. Tá? Quando você tem resistência à insulina, né, simplesmente quando a insulina bate na porta, os transportadores, né, os GLUTs não atendem. Tá? Então, a glicose que está no seu sangue não consegue entrar na célula. O caso clássico, né? Quando a insulina chega, bate na porta da célula e ninguém abre, o seu pâncreas entende que precisa de mais insulina para fazer o mesmo efeito. Então ele vai jogar mais insulina. A insulina bate na porta, o GLUT não abre, joga mais, o GLUT não abre, até que em algum momento a concentração de insulina está tão grande que ele abre e pega aquele pouquinho de glicose que ainda está ali. Só que ao longo do tempo, assim como uma pessoa que bebe álcool todo dia fica resistente ao álcool, uma pessoa que está tomando banho de insulina todo dia porque comeu carboidrato demais, ela tende a ficar resistente à insulina. Tá? Então, uma coisa é, eu nasci resistente à insulina. As pessoas que são mais gordinhas por natureza, né? A loteria da genética a premiou, né, com uma dificuldade maior de colocar a glicose para dentro da célula e por conta disso a glicose acaba virando gordura. Tá? Mas esse é digamos assim, uma característica genética, a pessoa nasceu com isso. Outra coisa é a pessoa que fica resistente à insulina porque comeu carboidrato demais. Tá? E ela comendo carboidrato demais, ela vai acabar desenvolvendo um quadro de diabetes. Tá? Outra possibilidade, você pode ter outros mecanismos que não sejam o carboidrato demais que produzem resistência à insulina. Eu acho que eu falei sobre isso na live passada. Existem agentes químicos ou radioativos que podem, né, atrapalhar o funcionamento dos seus transportadores de glicose. Então o cara, sei lá, eu estou chutando, tá? O cara ficou diabético porque ele foi exposto a um produto químico esquisito. Né? O produto pode ter ou matado as células do pâncreas dele, as células beta, ou pode ter alterado a estrutura dos glúteos dele, os transportadores de glicose, de maneira que ele não consiga mais colocar glicose para dentro. Tá? Então ele ficou resistente à insulina sem abusar do carboidrato. É possível? É. É comum? Não, é muito raro. Né? No mundo do diabetes, aí, vamos falar assim, 5% de diabetes tipo 1, 94,999999 de diabetes tipo 2 e 0,0000001 são outros tipos de diabetes. Diabetes induzido por drogas, diabetes induzido por radiação, né? É um monte de coisa. Tá bom? E só relembrando ainda, né, a gente não fala muito, mas o conceito existe, chamado diabetes tipo 3. Tá? Muitos médicos já consideram que o mal de Alzheimer, é um diabetes tipo 3. É um tipo de resistência à insulina que se manifesta especificamente no cérebro, né? De maneira que o cérebro da pessoa perde ou tem reduzida a sua capacidade de processar glicose. Tá bom? Isso desencadeia uma série de outros problemas. Lá tem alguma hipótese falando sobre as mesmas enzimas. Como é que era? Lembrei. É isso. Quando a insulina vai ser reusada, né, porque depois que a insulina faz o papel dela, ela tem que ser reutilizada. Né? E, bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando a insulina está para ser reutilizada, as mesmas placas amiloides, né, que são uma das características do Alzheimer, elas concorrem com a insulina pela utilização de uma substância. Então, se você tem... isso mesmo? Isso mesmo. Se você tem resistência, se você tem muita insulina em circulação, não sobra dessa substância para remover as placas amiloides que estão se acumulando no seu cérebro. E aí a hipótese é que isso seja um dos motivos pelos quais as pessoas desenvolvem Alzheimer. Tá? Porque, como o cara tem insulina demais, não sobra um outro composto, cujo nome eu não me lembro agora, para fazer a faxina dentro do seu cérebro. Tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar mais uma aqui. Você acha que o jejum pode ter impacto negativo num quadro de estresse? Acho sim. Querendo ou não, cara, o jejum ele é um estresse que você está colocando no seu corpo. Tá? Eu sou sempre a favor do teste. Tá bom? Se você está ficando estressado, por qualquer motivo que seja, está jejuando e isso não está te fazendo bem, velhão, para. É simples assim, respeita o seu corpo. Né?
esse tem que ser o carro-chefe, deveria ser o carro-chefe para tudo que a gente faz, né? Em ciências biológicas no geral, mas em nutrição especificamente. Você tem que respeitar o seu corpo. Tá? Se você está fazendo alguma coisa e não está dando certo, cara, para. Eu já conheço pessoas que, não, eu vou jejuar 5 dias de cada vez. Né? Cara, e começou a passar mal e ficava insistindo naquilo. Velho, não faz sentido. Não, mas eu preciso perder muito peso. Mas faz sentido. Né? Porque jejum, eu não canso de falar isso. Jejum é uma ferramenta excelente, fenomenal, linda, maravilhosa. Daria um beijo na boca dela se ela fosse uma pessoa. Né? Mas jejum não é obrigatório. Não é obrigatório. Quando eu tiro isso por mim, né? Além de montes de casos aí, eu emagreci os meus 16 quilos ao longo de 6 meses sem fazer jejum intermitente. Hoje eu faço, adoro, não, pretendo nunca deixar de fazer jejum, mas porque me faz bem. Se me fizesse mal, velho, esquece. Né? De coisa que me faz mal, eu tô fora, tô correndo. Tá bom? Então, monitore isso aí. Né? Se você está estressado e está fazendo jejum, experimenta tirar o jejum, vê se o estresse melhora. Melhorou? Velho, então para o jejum. Né? Tá bom? Vamos lá. O Fábio perguntou se ele pode fazer paleo e pode comer uma goiaba por dia. Cara, pode, velho. Né? Paleo não tem regras. Paleo é coma comida de verdade. Né? Uma dieta paleo, ela não tem que se preocupar com carboidratos. A verdade é essa. Eu posso fazer paleo e comer 3 kg de batata por dia. Me fez bem? Pode fazer bem ou não. Mas é paleo? Você está comendo uma comida natural, não processada. Tudo bem que o Dr. Cordain fala que tubérculos não são paleo, mas eu não ligo o Dr. Cordain não, tá bom? Eu gosto muito mais do Mark Sisson, que é um cara mais relax. Você comer comida de verdade não vai te deixar doente. Tá? Agora, se você já estiver doente, comida de verdade pode te fazer mal. Por exemplo, um diabético não pode sair comendo um monte de batata doce. Né? Batata doce não faz ninguém ficar diabético, mas se você for diabético, não vai rolar. Agora, goiaba, velho, o volume de açúcar em goiaba é muito baixinho, muito baixinho. Né? Para você ter ideia, não sei se você me acompanha aqui no Instagram, né? Todo dia a minha sobremesa pesa mais ou menos 600 gramas, né? Tem entre 500 e 600 gramas, só de fruta. Tá? O que está acontecendo com o meu peso? Aumentando devagarinho e está aumentando com qualidade. Estou ganhando músculo, embora seja devagar. Né? O meu volume de carboidratos diário fica na casa dos 100. Eu como 100 gramas de carboidrato por dia. Tá? 100 gramas por dia, se você for seguir o modelo do Mark Sisson, o Mark fala que com 100 gramas você mantém o seu peso. Né? Eu estou ganhando um pouquinho, então tudo bem. Né? Eu conheço gente que come muito mais carboidrato que eu, paleo também, cara, e não ganha peso. Por quê? A genética do cara colabora, o cara pratica atividade física pesada, puxa muito ferro. Então, assim, não fica pensando se você pode comer uma goiaba por dia, não. Come uma goiaba por dia e vê qual que é o resultado. Tá? Eu posso quase que te afirmar que não vai feder nem cheirar na sua dieta, cara. Goiaba não vai fazer ninguém engordar, não. Tá bom? Vamos lá, mais um aqui. E aí, Marcelão, mandando uma mãozinha pra você também. Gabriel Maguiotto, o que você acha de suplementação de GH? Cara, assim, eu tenho muitos pés atrás com o uso de substâncias externas, né, para melhorar a sua performance de qualquer maneira. Tá? Então, assim, eu vejo, por exemplo, mulheres, por exemplo, fazem terapia de reposição hormonal depois da menopausa. Né? É um jogo que é quase desleal. Tá? Vou tentar só ser conciso, porque o nosso tempo está fechando. Mas pensa no seguinte, na natureza, a idade reprodutiva da mulher ela vai fechar aí por volta dos 45. Né? A natureza não quer mais que a mulher, não quer, muitas aspas, tá? Que a mulher tenha filhos. Então, desliga a produção de alguns hormônios. Quando faz isso, a mulher para de poder ter filhos, mas, ao mesmo tempo, libera o caos, né? do ponto de vista, digamos assim, físico. Tem os fogachos, né? Dá um calorão, depois esfria, começa a ter ganho de gordura. Aí a mulher fala, não está satisfeita consigo mesma, ela vai fazer uma terapia de reposição hormonal. Socialmente, faz todo sentido, cara. A pessoa não está se sentindo bem com o corpo dela, ela tem que fazer o que ela precisa para se sentir bem com o corpo dela. Agora, fisiologicamente é bacana? Muita controvérsia aí.
Tá? A mesma coisa com GH. Né? Eu vejo hoje pessoas que usam GH como bomba, né, para crescer mesmo, outros que suplementam porque a produção natural está baixa. Tá? Se a sua produção natural está baixa, se você foi atestado por um médico que seu GH está aquém do necessário, faz sentido. Né? Você está corrigindo um problema. Agora, GH porque eu quero ficar fortinho, porque, sei lá, vou tomar testosterona depois dos 50, porque eu quero ficar igual o Dr. Jeffrey Life lá, que é um velhinho bombadão. Cara, faz sentido. Né? Você tem que pesar muito isso, porque, como diz o Zé Cabaleiro, né? Nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Né? Tudo tem um preço. Você pode até não ver o preço agora, mas o preço vai chegar um dia. Tá bom? Então, assim, suplementar GH funciona? Funciona, não tem dúvida. Ele vai te fazer ganhar massa magra. Né? Se for combinado com uma boa dieta e com um bom treino. Ele vai facilitar a sua vida. Tá? Vai ter um preço no futuro? Vai. O preço vai ser grande ou pequeno? Não sei te dizer, cara. Não sei. Tem gente aí que toma bomba a vida inteira e não tem nada. Tem outros caras que tomaram bomba um pouquinho e morreram. Né? E olha que eu não estou falando que GH supervisionado por médico, eu nem considero que isso é bomba, não. Tá? Para mim, bomba é o pejorativo para aquele brother da academia que te dá um negócio lá que você não sabe bem o que é e toma assim mesmo, só para ficar grande. Tá bom? Vamos ver. Ô Maurição, valeu, velho. Meu joelho tá mal, mas ele vai ficar bom ainda. Só não tô jogando capoeira por causa do joelho, bichão. Né? Mas vai dar tudo certo. Eu tenho que botar carne nessas pernas de frango aqui que vai se resolver tudo. Então, galera, meu tempo tá fechando aqui. Já deram 58 minutos. Né? O Instagram só deixa no máximo 1 hora. Então eu vou fechar para não ter que cortar esse vídeo em 2. Tá bom? Eu vou tentar fazer... Agora eu tô tomando gosto pela coisa mesmo. Né? Tô achando divertido até ficar aqui falando. Vou tentar fazer isso toda semana. Tá bom? Então, um grande abraço para quem assistiu. Se vocês já quiserem deixar mais perguntas, né? Esse vídeo eu vou postar no YouTube. Assim que eu baixar ele aqui, eu posto lá no canal. Tá? E eu mando o link, posto no Instagram lá. Crio um stories lá. Não sei mexer com esse negócio não, mas eu vou aprender. Tá bom? Beleza, então, moçada. Um abraço. Gabriel, ainda não comecei o método Wim Hof não, mas eu vou, velho. Já baixei, só falta ler. É muita coisa. Beleza, moçada. Grande abraço.